Você tem uma metodologia, você pensa aqui no eixo Y, o mesmo mercado que você atua, um novo mercado que você atua, e no eixo X o produto. O mesmo produto que você tem e um novo produto. Se você seguir, você vai ter 4 quadrantes, né? O mesmo produto no mesmo mercado ganhar mais capilaridade. Então, se você já tem um produto bom, validado, o que você tem que conseguir fazer é como eu vendo mais ele para o mesmo ICP, o perfil de cliente ideal. Daí depois você pode ter o mesmo produto que você vai vender num novo mercado. O que isso quer dizer? Deixa eu pegar esse produto hoje que eu vendo aqui em São Paulo, deixa eu abrir outras regiões do Brasil ou abrir, por exemplo, um outro país, tá certo? E você tem o mesmo produto, o mesmo mercado com novos produtos. O que isso quer dizer? Você já fez uma venda para um hospital, por exemplo, você já encarteirou ele, você já teve todo o trabalho de fazer o CAC, o custo de aquisição do cliente. É de 20 a 25 vezes mais barato você vender outra coisa para esse cliente do que você conseguir um cliente novo. Então, daí é muito mais você tentar puxar quais que são as outras dores, dúvidas e desejos desse mesmo cliente quanto ao portfólio de produtos. Então, quando você pensa nisso, eu pensaria muito qual a minha estratégia de inovação de novos produtos. Eu quero abrir vários ICPs diferentes, perfis de clientes ideais diferentes, e para cada um deles eu vou ter que desenvolver canal de distribuição e assim por diante, né? Campanha de marketing, ou eu quero pegar aquele mesmo cliente que eu já descobri como eu entro nele, eu tenho um produto que talvez seja a ponta de lança, que eu entro nele, abro a carteira dele e daí vou ouvindo o que ele tem de outros problemas que talvez ninguém resolva, que até resolvam, mas não com a mesma qualidade ou com o mesmo custo que você resolve para ele. E ir desenvolvendo isso. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Tem um aluno nosso lá no G4, que ele é de Maringá. Quando ele começou a empreender, há uns 40 anos atrás, ele gostava muito de rádio amador, rádio pirata, sabe? E daí esse cara, o que ele fazia? Ele foi lá e desenvolveu uma antena que tinha uma amplitude de cobertura muito maior do que todas as outras antenas que tinham na época de rádio amador, tá certo? Ele acabava virando meio que entreposto entre os outros radialistas amadores. Então o cara pegava lá, falava, me conecta com outro, ou passa essa mensagem lá para outra pessoa, e passava. E todo mundo começou a perguntar para ele, cara, por que sua antena é tão melhor do que as outras? Ele falou, onde você comprou? Eu falei, não comprei, eu que fiz. E os caras, faz uma para mim. Daí ele começou a vender, e daí nessa história que aconteceu, ele percebeu que todos os caminhoneiros precisavam de boas antenas para falar pela rádio de um caminhão para o outro, e daí ele virou a maior empresa de antenas para caminhão do Brasil. O que aconteceu? Como que ele começou a distribuir isso? Né? Onde você distribui uma antena de caminhão? Você vai tentar fazer negócio direto com a fábrica, você vai fazer em oficinas mecânicas, você vai fazer em posto, entre outros lugares que esse seu perfil comprador, que é o caminhoneiro, passa. É meio óbvio, né? E daí ele tinha uma qualidade. Qual qualidade ele tinha? Qual skill ele tinha? A skill de entender muito de eletroeletrônica. E daí ele pensou, talvez tenham outros equipamentos hoje que eu posso fazer com esse knowledge, com esse conhecimento que eu tenho de eletroeletrônica, que são melhores do que o mercado que está aí. Então ele fez aquelas antenas de casa, né? Lembram lá antigamente que você colocava antena em cima da casa? Daí depois ele fez as antenas para converter do off para o digital, que teve toda uma época que o governo incentivou isso. Fez também esses modems que você coloca para duplicar sinal, modem não, né? Esses duplicadores de sinal de internet para você colocar dentro de casa. Também fez um outro sistema para você levar sinal de celular para lugares inóspitos ou longe das grandes cidades. Então imagina que você está com o seu celular da Vivo e foi lá para o sítio, lá longe, né, no interior. Nem sempre você vai ter a antena perto desses sítios. Então você podia comprar um equipamento dele, que ele fazia o quê? Ele repetia o sinal de uma antena e amplificava ele para uma região que você estava, para você ter sinal naquela cobertura. O jeito que ele resolveu inovar foi um jeito voltado ao conhecimento que ele tinha de eletroeletrônica, e não conhecimento do cliente. O que aconteceu?
alguns tipos de produto que ele fez, ele ia bem, porque ele encontrava um canal de distribuição, e outros, ele tinha o melhor produto, só que não ia bem, porque ele não achava o canal de distribuição. Então, vou te dar um exemplo. Essas antenas foram super bem. Por quê? Porque ele vendia essas antenas para a gente, para o público final. Onde ele vendia isso? Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, todos esses grandes magazines que eles tinham lá uma área dentro da loja para antena. E daí a antena dele era melhor, mais barata e estava lá exposta. Qual que era o trabalho do time dele de vendas? Prospectar essas grandes contas. Acabou, prospectou a grande conta, o produto está na ponta, está na gôndola, a dinâmica de capital para você vender esse produto é diferente, porque ele deixa lá na ponta, o cara paga em 90 dias ou mais, né? Tipo, pagar Ambev, 180. né? É isso daí, mas tudo bem. Tinha uma estrutura de capital de giro diferente. Tinha outros que esse era do caminhoneiro, era diferente, era super pulverizado, tinha uma demanda grande. Então, eram dinâmicas diferentes e que, quando ele veio para o G4, né, o filho dele, que já era a segunda geração, a gente começou a discutir muito sobre isso. Olha, o seu pai inovou em cima do conhecimento de eletrônica que ele tinha e fez produtos que são, de fato, muito melhores do que todos os produtos que estão no mercado. Só que cada produto é para o tipo de perfil de cliente ideal, que tem um canal de distribuição diferente. Você precisa ter uma estrutura de vendas totalmente diferente para cada um. E do outro lado, que é o que a maioria das empresas fazem, achei um cliente, achei o canal, consegui entrar nele, quais são outros produtos periféricos que eu crio a esse cliente que eu vou aumentar o meu LTV, o meu Lifetime Value, né? O valor de margem de contribuição que aquele cliente deixa comigo. Que é o exemplo do G4. A gente capta o médio empreendedor, pequeno, médio, grande, mas está mais ali no médio empreendedor o nosso forte, que vem para algum programa de formação nosso e depois ele vai ter outras necessidades de formação, seja para o dono, seja para a diretoria ou seja para o time. Então, a gente cria produtos educacionais, dependendo das dores que cada um dessas três pessoas tem, para que eu atenda aquilo que ele espera, aquilo que ele tem de expectativa. Então, o jeito que eu desenvolvo o produto é quais outros produtos eu tenho para o dono, quais outros produtos eu tenho para a diretoria desse dono, quais outros produtos eu tenho para o time dessa empresa. Sempre focado em como eu aumento a receita, melhoro a eficiência e esse cara tenha mais lucro no final. Ou seja, eu tenho um custo de aquisição e depois é só LTV do meu time trazendo outras coisas para ele. Quando eu comecei lá atrás, há 4 anos atrás, 2019, eu tinha só um produto. Eu fui expandindo o quê? Ouvindo o cliente. Então, quando você traz, né, qual é a metodologia que você tem para eu ir mais rápido, testar mais rápido? Existem várias. A pergunta que eu me faria no seu lugar é será que eu tenho um perfil claro de quem compra? Mas eu acho que o mindset que você deveria ter é esse. Eu escolho primeiro o mesmo mercado com novos produtos, então você vai ter o mesmo canal, ou eu vou ter o mesmo produto em novos mercados, que talvez seja diferente aí, né, a estrutura de um para o outro.